Foi. Bom, pessoal, a gente terminou, então, a última aula, né, no ano passado, falando sobre valor esperado, né? E aí a gente definiu o que era o valor esperado para uma variável aleatória discreta, né? Então, a gente tinha o seguinte, se x é discreta, então a gente definiu o valor esperado da variável aleatória x como sendo o somatório, né, tomando os valores numéricos x no conjunto de todos os valores possíveis da variável aleatória, e esse valor esperado era o somatório de x vezes p de x igual a x, tá? Então, aí a gente viu que esse valor esperado era uma média ponderada dos valores possíveis de x, né, porque são x's tomados em ômega x, e as ponderações, ou os pesos, né, são dados pelas probabilidades de cada um desses pontos, tá bom? Então, era por p de x igual a x. Tá? Ok. Então, quando a gente considera... Deixa eu botar para... Bom, e agora, pessoal, eu vou estender um pouquinho esse conceito, né? Na verdade, é o mesmo conceito, mas a gente vai passar a aplicar ele a funções de variáveis aleatórias, tá? Então, por exemplo, né, eu posso, para essa mesma variável aleatória x, eu posso estar interessado em calcular, por exemplo, o que eu espero para o quadrado de x, tá? O que é isso, esse x ao quadrado? X, quando x é variável aleatória discreta, ele assume um valor numérico, né, de forma aleatória. Então, se eu falo de x ao quadrado, seria esse valor numérico elevado ao quadrado. Né? Por exemplo, se x representa o resultado de um dado de 6 lados, né? A face de cima de um dado de 6 lados depois que ele é lançado. Né? Se eu estiver falando de x ao quadrado, vai ser aquele resultado ao quadrado. Né? Então, eu tenho novas variáveis, eu vou ter uma nova variável aleatória que é tomada como uma função da variável aleatória antiga. Aí eu posso tomar qualquer função, né? Eu posso pegar o valor esperado de e elevado a x. Eu posso querer saber quanto é isso. Eu posso querer saber qual o valor esperado do logaritmo de x, se x for uma quantidade positiva, tá? A princípio, pessoal, não tem... para que a gente vai querer saber desse tipo de coisa? Né? Isso vai ser importante, por exemplo, quando a gente definir a grandeza que se chama variância de x, tá? E a gente vai ver lá na frente que essa variância de x, ela é o valor esperado do quadrado de x menos o valor esperado de x elevado ao quadrado, tá? Essa variância de x, ela mede a variabilidade da variável aleatória, mede a variabilidade de x, tá? Essa parte aqui, ela é fácil de... a gente já sabe como calcular, a gente já sabe calcular o valor esperado de variável aleatória, então esse segundo termo é fácil, é só pegar o valor esperado e elevar ao quadrado. Esse termo aqui é que é um pouquinho mais chato, a gente não viu como que calcula ainda, porque tem que elevar ao quadrado primeiro e depois calcular o valor esperado, tá? Aí, pessoal, aqui nos slides eu coloquei um teorema, né? Que ele está bem geral. Tá? Que ele está bem geral, mas não precisa se preocupar muito com o formalismo aqui por trás, tá? Eu só quero dizer o seguinte, ó. Eu vou tomar, então, eu estou interessado em calcular o valor esperado de uma função de x. Essa função eu estou chamando de g, tá? É g de x, mas esse g é uma função qualquer, tá? Então, o g de x pode ser x ao quadrado, pode ser e elevado a x, pode ser log de x, tá? Então, para eu não me comprometer a uma só forma, né,
x², e de x, log de x, ou qualquer outra coisa, né, x ao cubo, eu coloco de forma geral, né? Eu vou dizer que eu tenho uma função g de x, tá? Então a pergunta é, como eu calculo o valor esperado de g de x quando x é uma variável discreta? Bom, e aí o que esse teorema me diz é o seguinte, né? Se eu pego uma função qualquer, nossa, aqui está cheio de erro, depois eu vou reescrever e mandar para lá. Se eu tenho g uma função qualquer e x é uma variável aleatória discreta, então eu calculo o valor esperado de g de x bem parecido com o valor esperado de x, só tem uma pequena mudança, né? Aqui, ó, aqui em cima eu tenho o valor esperado de x e o valor esperado de g de x é bem similar. Eu vou colocar aqui. De g de x fica sendo o somatório. Bom, x continua sendo tomado em ômega x, tá? Só que agora eu quero o valor esperado de g de x. Então eu vou colocar aqui g de x, ao invés de botar o x, tá vendo? Aqui era x, entra... Aqui era x, entra x. Aqui era g de x, entra g de x. E o p de x se mantém a mesma coisa, tá? Aí aqui dá p de x igual a x. Tudo bem? Então, pessoal, é bem similar ao valor esperado de x, a forma de cálculo. A única diferença é que o valor esperado de g de x ele passa a ser uma média ponderada dos valores de g de x, né? E os pesos são as probabilidades de x igual a x. Tá? Então, é bem parecido. Vamos ver para esses exemplos que eu tomei ali em cima, né? Que eu coloquei aqui, e de x ao quadrado, e de x, e de elevado a x, e de log de x. Como é que ficaria, né? Vou pegar aqui, vou colocar aqui para baixo. Então, ó, só para ilustrar. Então, esse primeiro seria o somatório de x pertencente a ômega x, x ao quadrado, p de x igual a x. Aí aqui, esses de baixo, seria a mesma coisa. Somatório, x pertencente a ômega x. Aí aqui entra g de x, mas quem está fazendo o papel de g de x? É o e elevado a x. E de x igual a x. E aqui embaixo, x pertencente a ômega x, log de x, p de x igual a x, tá? Então é isso, pessoal. É só você pegar a função que aparece aqui e colocar ela no lugar do x que aparecia na fórmula. Né? Colocar aqui. Então, ó, fica colocado dessa maneira. E aí uma informação, um resultado que é muito importante, né, é esse aqui. Faz diferença a ordem da onde está a função. Se a função estiver dentro do valor esperado, é diferente da função estar fora do valor esperado. Ou seja, e de g de x é diferente de g de e de x. Tá? Isso é importante, tá, pessoal? Porque se não for assim, começa a dar um monte de problema. Como assim, por exemplo? O que eu tenho é o valor esperado de x ao quadrado, ele, em geral, vai ser diferente do valor esperado de x com o quadrado do lado de fora, tá? É diferente, essas coisas não são iguais. Você pegar o valor esperado de e elevado a x, na hora de comparar com o valor, com e do valor esperado de x, é diferente, tá? Então, a gente não pode calcular o valor esperado de uma função de variável aleatória substituindo a variável aleatória pelo seu valor esperado e depois colocando a função, tá? Vai dar diferente. Então, a gente precisa calcular esse somatório aqui desse jeito, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês num exemplo
para deixar as coisas um pouco mais claras. Então, vamos lá. Esse era um exemplo que a gente já vinha tratando antes, né? Era aquele exemplo do caso de episódios de otite média. Então, vamos lá. Seja X o número de episódios de otite média nos primeiros 2 anos de vida de uma criança. Supõe que a função de massa de probabilidade de X seja dada por essa tabelinha que está aqui embaixo. Tá? Então, o que eu tenho é isso aqui. Na primeira linha, eu tenho os valores possíveis, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Lembrando, pessoal, que isso aqui é um exemplo, né? São dados empíricos. Né? É claro que, a princípio, né, existe uma probabilidade de observar mais casos de otite do que 6. Mas aqui, para esse problema, né, só se observou no máximo 6 casos de otite média. E você repara que vai diminuindo as probabilidades, né? Tá vendo? Ó, quando você considera 2, 3, 4, 5, 6, já vai diminuindo a probabilidade. No 7, a probabilidade já começa a ficar bem baixa. Ainda é positiva, mas bem baixa. Né? E aí, acredito que por isso não deve ter sido observado ninguém com 7 ou mais casos de otite média, né? Então, tudo bem, vamos considerar essa variável aleatória, né, que ela é definida por essa função de massa de probabilidade. Oi. Desculpa, esse R é o que aí? 0, 1, 2, isso é o quê? São os valores possíveis. É que aqui ele está chamando de R, né, mas ele faz o papel do nosso xzinho. Tá. Esses valores aqui são todos os valores possíveis da variável, né? É o ômega de x, esses valores aqui de cima. Tudo bem? Ok, obrigada. De nada. Isso é porque é só a forma com que você chama, né, a variável. Aqui ele faz mais sentido, essa questão do R fica mais clara quando compara com a linha de baixo. Ele está dizendo que na linha de cima é R e na linha de baixo é P de X igual a R. Então esse Rzinho que ele colocou aqui acaba fazendo o papel do Xzinho, né? Porque ele está colocando P de X igual a Rzinho. Tá? Então, ó, aqui são os valores possíveis. Embaixo eu tenho a probabilidade de cada um deles. Então, a probabilidade de observar para uma criança de menos de 2 anos 0 episódios de otite média é de 0,12 aproximadamente, 0,13, né? Tá? E assim por diante. A probabilidade de observar um caso só, 0,264. Tá? E assim sucessivamente. Aí a pergunta é, a gente já calculou o valor esperado, né, do número de episódios de otite média ao longo dos primeiros anos de vida. Né? O valor esperado era só calcular x vezes p de x e somar tudo. Então a gente acabava fazendo assim, 0 vezes esse, mais 1 vezes isso, mais 2 vezes isso, e assim sucessivamente, né? Fazendo a multiplicação aqui, e depois somando tudo, porque eu estaria fazendo x vezes p de x, e depois soma, tá? Agora, a pergunta é, tá, e se eu quero saber o valor esperado do quadrado do número de episódios de otite média nos primeiros anos de vida? É uma pergunta que não faz muito sentido prático, né? Em geral, a gente quer saber o quanto se espera para o número de episódios de otite média. Aí a pergunta é, o quanto eu espero para o quadrado do número de episódios de otite média. Tá? E a gente vai fazer assim só porque lá na frente a gente vai querer calcular a variância. Então, essa é uma etapa intermediária que precisa para calcular a variância. Tá? Então, o que a gente quer é o valor esperado do quadrado do número de episódios de otite média. Né? Então, a gente calcula assim, somatório de x ao quadrado vezes p de x igual a x. Tá? Então, a única coisa que vai mudar é que aqui não vai entrar o número puro, 0, 1, 2, 3. Vai entrar ele elevado ao quadrado. Então, olha só, esse não é isso que está sendo feito. 0 ao quadrado vezes 0,129 mais 1 ao quadrado vezes 0,264 mais 2 ao quadrado vezes 0,271 mais 3 ao quadrado vezes 0,185. Então, o que eu vou precisar fazer, né, se eu quiser calcular o valor esperado de x ao quadrado, é
pegar essas quantidades da linha de cima e elevar ao quadrado antes de calcular, antes de fazer o produto. Tá vendo? Então, eu vou elevar ao quadrado e depois fazer o produto. Né? Aí vai dar certinho. Ó. Vai ter 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado. Tá? E aí, bom, se eu fizer essa conta, né, vai dar 6,12, como está anotado aqui embaixo. Tá? Alguma dúvida nessa conta, pessoal? Não. Ficou bem mais fácil vendo a conta de entender como é que é para fazer isso. Sim, sim. Eu imagino porque quando você olha só a fórmula, às vezes não fica muito claro, né? Você pode até entender, acho que entendi mais ou menos a fórmula, mas quando vê a conta, que fica mais tranquilo. Bom, essa parte de valor esperado de funções de variáveis aleatórias, eu queria falar só isso mesmo, porque a gente já vai ver o que é mais importante, eu acho que aqui para vocês, né, no contexto aplicado, que é o conceito de variância. Tá? Porque a variância ela é expressa como o valor esperado de uma função de uma variável aleatória. Então, por isso a gente precisou aprender como que calcula o valor esperado de funções de variáveis aleatórias, para a gente entender como é que calcula a variância. Tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre essa medida aqui, variância. A variância ela é definida da seguinte maneira. Então, seja x uma variável aleatória qualquer, e eu vou definir a variância de x como sendo, bom, a anotação é essa, né? Var de x, isso quer dizer variância de x. E essa variância é um valor esperado de uma função de x, certo? Porque isso aqui é uma expressão que depende de x. Então, eu posso escrever ela como se fosse g de x, tá? Que aqui dentro eu dependo de x só para conseguir calcular essa quantidade. Aí vamos ver agora. Vamos destrinchar um pouquinho o que está dentro desse valor esperado. Né? Então, eu tenho x menos a sua esperança, e essa diferença está elevada ao quadrado. Tá? Vou escrever aqui, porque eu quero colocar fazer por partes, né? Para a gente entender o que significa essa quantidade. Então, vamos lá. Coloquei um colchete aqui para poder separar, e o que eu tenho é x menos o seu valor esperado, isso elevado ao quadrado. Peraí, aqui não é, aqui é. Isso aqui representa a variância de x. Tá? Então, var de x é de x menos e de x ao quadrado. Tá? Bom, aí se a gente olhar para a parte mais interna, eu tenho aqui, né? Eu tenho essa quantidade x menos e de x. Tá? X menos e de x é uma variável aleatória, certo? Porque esse e de x é um valor numérico. Tá? Então, esse valor esperado de x, ele é um número, no fim das contas. Então, ele é um valor numérico. Tá? Ele não é, o que eu quero dizer com isso, é que ele não é uma quantidade aleatória. O x é aleatório, mas o e de x não, certo? Vamos voltar aqui nesse exemplo. Aqui eu estava falando do valor esperado de x ao quadrado. Mas se eu estivesse falando só do valor esperado de x, isso seria um número, certo? Porque seria o resultado de pegar 0 vezes P de 0, mais 1 vezes P de 1, mais 2 vezes P de 2, e assim sucessivamente. Quando eu terminei de fazer a conta, eu vou achar um número. Aqui tudo bem que esse número é para o valor esperado de x ao quadrado. Mas se fosse valor esperado de x, também seria um número, né? Tá? Ou seja, o que eu quero dizer é que o valor esperado de uma variável aleatória não é aleatório. O valor esperado de uma variável aleatória é um valor numérico. Tá? Ou seja, essa diferença representa o resultado da variável aleatória menos um valor numérico fixo. Tá? Então, seria, por exemplo, eu jogar um dado, qual seria o valor esperado do número do dado? Seria 3,5, que é o valor do meio, certo? Porque o dado vai de 0 até 6,
cada um tem a mesma probabilidade, o valor esperado de x seria 3,5. Então, se eu pegar x menos seu valor esperado, isso seria só os valores, né, que resultam do dado subtraídos de 3,5. Então, essa quantidade que está aqui dentro, ela é aleatória, tá? E ela é tomada só como x menos uma constante, né, menos um valor numérico. Então, a primeira observação é essa. X menos e de x é uma variável aleatória. Bom, eu estou olhando aqui esse segundo comentário e eu falando de distância com sinal entre x e a sua média, mas eu acho que a gente não precisa chegar a isso. A gente pode fazer o seguinte, eu posso escrever, ver se vocês concordam, tá, pessoal? Eu posso mudar ligeiramente o que está escrito aqui, mantendo a igualdade, tá? Aqui tem um parêntese elevado ao quadrado. Se eu quiser, eu posso trocar esse parêntese por um módulo. Tá certo? Tá? E a gente pode fazer... Eu não entendi isso, não. Não? Tá, vamos lá. Vamos fazer um experimento aqui. 3 ao quadrado igual a 9, certo? O que eu quero dizer é que eu posso pegar, antes de calcular o quadrado, e botar um módulo. Por exemplo, o módulo de 3 elevado ao quadrado. O módulo de 3 é 3. Ao quadrado, 9. Se eu pegar um outro sempre exemplo... vai estar positivo? Oi? É, porque sempre vai estar positivo sendo ao quadrado? Exato, exato. É porque eu vou forçar a ser positivo antes de calcular o quadrado. Mas não vai alterar, né? Porque o quadrado do número com menos na frente é a mesma coisa do que quadrado com número sem o menos. Né? Por exemplo, caraca, o pessoal da obra aqui tá... Vocês estão ouvindo aí ou não? Muito pouco, não está atrapalhando, não. Que bom, o microfone abafa aí para vocês aqui, fica ensurdecedor. Mas vamos lá. Aí, se você pegar menos 3 ao quadrado, é 9 também, certo? Né? Porque menos 3 vezes menos 3 é 9. Menos com menos dá mais. Se você pegar módulo de menos 3 e elevar ao quadrado, vai dar 3 ao quadrado, que o módulo de menos 3 é 3. 3 ao quadrado, 9. Tá? Então, é a mesma coisa. Eu colocar o módulo antes de calcular o quadrado, ou não colocar o módulo também, né? Você vê que esses dois resultados são iguais. E aqui é a mesma coisa. Né? Aqui é a mesma coisa. Eu tinha um parêntese aqui, é só para dizer que esse valor que aparece aqui está sendo elevado ao quadrado. Então, antes de elevar ao quadrado, eu posso colocar o módulo e nada se altera, tá? Meu comentário é nesse sentido. Tá? Bom, aí a gente pode prosseguir, né? Agora a gente consegue interpretar essa variância de uma forma bem interessante, né? Eu diria. Porque o que essa variância está representando? Ela está representando o quanto eu espero para o quadrado da distância entre x e e de x. Tá? Por quê? Porque o módulo da diferença representa distância. Tá? Então, lá na matemática, a gente tem o seguinte, né? É comum a gente interpretar módulo da diferença como uma distância. Então, funciona assim. Módulo de B menos A. O que é isso? Módulo de B menos A. Módulo de B menos A, ele representa, em palavras, né? Representa a distância entre B e A. Tá? Então, vamos ver, por exemplo, né? Vou dar só um exemplo para a gente poder olhar. Então, vamos supor que eu estou olhando aqui 3 menos 5. O que é o módulo de 3 menos 5? Isso aqui vai dar o módulo de menos 2, certo? Que é 2. Aí, se eu coloco numa reta, aí aqui eu vou colocar o valor 3 e aqui eu vou colocar o valor 5,
né? No meio eu tenho 4. E aí, né, o módulo de 3 menos 5 é 2. E olha o que acontece. O 2 aparece aqui, né? É a distância entre 3 e 5. Então, 2 é o módulo de 3 menos 5. Tá? Então, é por isso que a gente interpreta distância, que a gente interpreta módulo da diferença como a distância entre os dois números. Então, quando eu escrevo módulo de 3 menos 5 igual a 2, eu quero dizer que a distância entre 3 e 5 é 2. Tá? A distância que tem do 3 para o 5 é igual a 2. Isso funciona com qualquer número, com qualquer par de números. Né? Se fizer 9 e 13, módulo de 9 menos 13 vai dar 4. E 4 é a distância na reta, né, entre 9 e 13. Se eu aplico esse conceito, né, de distância entre os dois números na diferença, para essa expressão que aparece aqui em cima, então esse módulo aqui, né, esse módulo de x, agora se eu estender o azulzinho até o módulo, mas sem pegar o quadrado, se eu fizer assim, né, agora pegando os módulos também, isso fica sendo representado da forma com que está escrito aqui, ó. Talvez deveria escrever assim. O módulo de x menos o seu valor esperado é a distância entre x e a sua média, certo? Então, o módulo de x menos e de x é a distância entre x e a sua média, como está aqui. Portanto, né, o que a gente tem? Dentro desse valor esperado mais externo, eu tenho a distância entre x e o seu valor esperado elevado ao quadrado. Tá? Então, isso aqui é o quadrado da distância. Logo, a variância representa o quanto eu espero, né, qual é o valor que eu espero que seja, o quadrado da distância entre x e a sua média. Tá? E por isso, a variância representa uma variabilidade, representa uma medida do quanto que aquela variável aleatória varia. É uma medida que a gente chama de medida de dispersão. Quanto maior a variância de x, maior é a dispersão em relação à média. Tá? Então, vou até escrever aqui, quanto maior for a variância de x, maior será a dispersão de x com respeito à sua média. E aqui a palavra-chave é essa palavra aqui, dispersão. Tá? Porque essa dispersão aqui, o conceito, né, estatístico de dispersão, aonde eu tenho esse conceito de dispersão expresso na fórmula? O conceito de dispersão está expresso por esse módulo aqui, ó. O conceito de dispersão com respeito à média seria o valor de x menos a sua média em módulo ao quadrado. Então, isso aqui é uma medida de dispersão, certo? Porque representa o quadrado da distância de x para a sua média. Tá? Então, pessoal, o que eu tenho é o seguinte, deixa eu voltar em um gráfico desses para a gente poder entender intuitivamente o que isso representa. Aqui, vou voltar para esses 4 gráficos, para a gente entender. Tá? Deixa eu só fazer uma continha rapidinho. MP, menos P. Porque aqui MP menos P, vamos ver. 100 vezes 0,3 vezes 0,7. Vai dar
0,21 vai dar 21. Vamos ver isso aqui. N. Ah, não, aqui já vai dar menor. 0,21, 20, aqui dá 4,2. Essa variância é menor. Você sempre não vai servir muito bem. Aqui mudou, peraí. Eu vou achar esse conceito num gráfico, mas eu achei que esse aqui serviria para ilustrar, mas ele não vai servir muito bem porque esse N aqui é diferente dos dois. Bom, eu vou ilustrar da seguinte forma, né? só para a gente fixar as ideias. Então, imagina que eu tenho aqui algo desse tipo, né? Eu tenho uma variável aleatória que assume esses valores, né? 1, 2, 3, 4, 5. Acho que eu não preciso fixar. Vou fazer o seguinte. Vou colocar assim. E aí imagina que eu tenho essas variáveis aleatórias. Então, em preto eu tenho x, tá? E em azul eu tenho a variável aleatória y. E aqui né, essa representação aqui é no eixo x, não, no eixo y eu tenho p da variável aleatória igual a x, ou então p de y igual a x, tá? E aqui eu tenho o valor de x no eixo x. Então, eu tenho x e y. Então, aqui, quando eu estiver olhando para y, eu vou colocar um outro exemplo aqui. Então, para y, eu tenho, digamos que y seja assim. Tá? Então, o y, né? Então, aqui está o valor esperado de x, e vamos supor que eu fiz de uma forma que o valor esperado de x é igual ao valor esperado de y. Tá? E esse valor esperado está aqui no meio. Então, o x e o y, o x é mais disperso com respeito à sua média do que o y, certo? Porque o y, ele está colocando pouca probabilidade longe da média, tá vendo? Enquanto que o x está colocando mais probabilidade para longe da média. As probabilidades são essas alturas aqui. Então, esse seria um caso em que a variância de x é menor do que a variância de y. Tá? Então, a variância ela serve para medir dispersão. Nesse gráfico, o que é mais disperso com respeito à média? O x. O x coloquei errado a direção do sinal. O x é mais disperso que o y com respeito à média. Né? Porque o x ele coloca mais probabilidade para longe da média do que o y. Né? Nos valores de y, eles são bem baixinhos conforme você vai se distanciando da média. Então, nesse caso, o y tem menor variabilidade que x, né? Então, é isso que o gráfico está me dizendo, né? Que y tem menor variabilidade. Professor? Oi. Eu não entendi direito. Tem a ver, então, com o valor ou com a forma como eles estão dispostos?
As duas coisas. É que o valor numérico, ele vai me dizer, ele vai me informar como os valores estão colocados, né? Então, se eu fizer a conta, digamos, a variância de x deu 10, a variância de y deu 7, é porque o x tem variabilidade maior que a variabilidade do y. Mas aí, esse termo, eu usei o desenho para ilustrar o que eu quero dizer com variabilidade. O que eu quero dizer com variabilidade é isso, né, que está aqui no desenho. Quer dizer que que é mais provável eu observar valores de x longe da sua média do que observar valores de y longe da sua média. Tudo bem? Ah, sim. Entendi. Obrigada. De nada, de nada. Então, olha, isso quer dizer que o y tem menor variabilidade do que x, tá? Com respeito à média. Ups. Tá? Essa é só uma forma de fazer comparação de variabilidades, tá, pessoal? E ela não é a melhor forma, mas é a primeira forma que a gente aprende. E aí, ao longo da aula, eu vou comentar sobre outras formas um pouco melhores de comparar a variabilidade entre duas variáveis aleatórias. Caramba, tá muito alto o barulho da aula. Vamos voltar aqui para fazer um cálculo da variância só para a gente ver um exemplo, né? E aí a gente vai fazer mais alguns cálculos de variância para algumas variáveis aleatórias, e depois a gente vê um pouco sobre outras medidas de dispersão, tá? Diferentes da variância. Então, eu vou colocar aqui, né? Como é que eu calculo essa variância, né? Como é que eu defino a variância? Foi que ficou faltando colocar aqui no slide, né? A gente pode definir, colocar a variância de x, né, calculá-la da seguinte forma. A variância de x, que eu tinha definido como valor esperado de x menos a sua média, elevado ao quadrado. Né? Eu também, se eu for fazer algumas contas e tal, e expandir essa formulazinha daqui, eu vou chegar que isso é a mesma coisa que calcular e de x ao quadrado menos o valor esperado de x elevado ao quadrado. Tá? É a mesma coisa, essas duas fórmulas são iguais. Tá? Então, as duas fórmulas valem. Enfim, tem que fazer alguns algebrismos, tá, pessoal? Não é difícil de fazer. É só uma conta mesmo algébrica. O que tem que fazer é notar que isso aqui é uma constante, você pode chamar, sei lá, digamos, de μ, que é um valor numérico, e aí você expande o quadrado. Lembra que tinha aquela forma a menos b ao quadrado é a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Aí você faz isso, expande, blá, 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 algumas coisas vão suportar, e você vai chegar nessa fórmula que está aqui embaixo, tá? Para a variância de x. Mas essa é a mesma coisa, tá? Esse valor numérico vai ser o mesmo que esse valor aqui, sempre. Tá? E aí, por que a gente então fala dos dois, né? Por que a gente mostra esse valor e essa fórmula e essa fórmula aqui de baixo? É porque essa fórmula daqui, ela é mais intuitiva, a gente consegue entender a intuição, fazendo aquele exercíciozinho que eu fiz com vocês, de escrever como módulo e tal. Você interpreta como o valor que eu espero para o quadrado da distância entre x e o seu valor esperado. Então, isso aí dá, né, numa frase, a ideia de dispersão, né? Que eu estou falando de distância esperada. Mas essa fórmula de cima não é a forma mais fácil de calcular. Em geral, é mais fácil calcular a variância usando a fórmula que está aqui embaixo. Então, calculando o valor esperado da variável ao quadrado e depois subtraindo do quadrado, né, do valor esperado. Então, vamos ver isso no exemplo, naquele exemplo lá da otite, né, que a gente tinha feito. Então, naquele exemplo, a gente tinha chegado que o valor esperado de x ao quadrado era 6,12. Né? Vamos voltar aqui. Então, o valor esperado de x ao quadrado deu 6,12.
Então, no exemplo, eu tinha o seguinte, o valor esperado de x ao quadrado era igual a 6,12. Então, essa parte aqui a gente já calculou. E lá atrás, a gente calculou também o valor esperado de x. Aqui em algum canto, vou voltar aqui. Ó, o valor esperado de x deu 2,038. Então, aqui, valor esperado de x deu 2,038. Tá? Então, de posse dessas duas quantidades que a gente já calculou, a gente consegue obter a variância. Tá? E aí, por isso que precisou dessa chateação, né? Da gente aprender como que calcula o valor esperado de x ao quadrado. É para a gente poder calcular o valor da variância. Então, vamos lá. Vou voltar aqui no exemplo. Então, para eu calcular essa quantidade aqui, eu tenho variância de x. Eu posso escrever como E de x ao quadrado menos E de x elevado ao quadrado. E aí é só substituir os valores. O E de x ao quadrado é 6,12, menos o valor esperado de x é 2,038 elevado ao quadrado. Tá? Então vamos lá. Se eu for fazer essa conta daqui, já está feita, né? Deu 2,04655,6, tá? Então eu tenho aqui minha medida de variabilidade, né? 2,04655,6, tá? Alguma dúvida, pessoal, nesse exemplo? Acho que não, está tranquilo. Tá. Agora a gente vai ver algum cálculo de variâncias em algumas variáveis aleatórias, tá? Que a gente já aprendeu, algumas distribuições aleatórias, de variáveis aleatórias que a gente já aprendeu. No caso das discretas. Então, vamos considerar aqui o caso da Bernoulli, né? A gente tem o seguinte. Porque, lembra, a gente chegou a calcular coisas do tipo, né? Se x é Bernoulli P, a gente fez coisas assim, né? Se x tem distribuição Bernoulli P, então o valor esperado de x a gente tinha visto que era igual a P. Tá? Foi uma continha que a gente fez lá atrás. Bom, e outra conta que a gente deve fazer é saber calcular qual é a variância de x. Tá? Da mesma forma, a gente viu que se x tem distribuição Poisson-Lambda, deixa eu voltar lá para poder ver que acho que tem alguém entrando. Então, se a gente tinha visto, né, que quando x tem distribuição Poisson-Lambda, o valor esperado de x era lambda. Mas a gente não sabe ainda a variância de x. No caso da binomial, por exemplo, binomial NP, o valor esperado, né, dessa variável binomial era n vezes p. A variância a gente não calculou, tá? Então, o que a gente fez para o valor esperado, a gente vai fazer também para a variância, né? A gente vai ter uma listinha para cada distribuição que a gente estuda, a gente tem o valor, a expressão do valor esperado daquela variável aleatória e a gente também tem a expressão para a variância, tá? Que é o que a gente vai calcular agora. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer esse caso aqui, do x com distribuição Bernoulli, tá? Acontece que a variância é dada pela forma P vezes 1 menos P, tá? Onde P é a probabilidade de sucesso na Bernoulli. Então, eu vou até colocar aqui. Se x tem distribuição Bernoulli, P. Então, é porque a probabilidade de x ser igual a 1 é P, e a probabilidade de x ser igual a 0 é 1 menos P. Tá? Então, como é que fica? Como é que eu calculo a variância de x?
Bom, a variância de x é o valor esperado de x ao quadrado menos o valor esperado de x elevado ao quadrado. Tá? Essa parte aqui é fácil porque eu já calculei, né? Lá atrás a gente já viu que o valor esperado de x era p. Então isso aqui vai ficar de x ao quadrado menos, no lugar do e de x entra p, e aqui o e de x estava elevado ao quadrado, então vai ficar p ao quadrado. Ok, então falta calcular e de x2, tá? Então vamos lá, quem é o valor esperado de x ao quadrado? Aí a gente vai usar a fórmula, né? Qual era a fórmula do valor esperado de x, do quadrado, né? Era somatório de x pertencente ao ômega x, de x ao quadrado, e de x igual a x, não é isso? Bom, agora quem é o ômega x no caso da Bernoulli? O ômega x sempre é o conjunto de valores possíveis da variável aleatória. Então, o ômega x, no caso da Bernoulli, né, os únicos valores que a Bernoulli pode assumir são os valores 1 ou 0. Então, o ômega x é 0, tá? Então, isso aqui vai ser 0 ao quadrado, p de x igual a 0, mais 1 ao quadrado, p de x igual a 1, tá? Então, o que eu fiz? Eu só botei aqui ó, o 0 e o 1, então vou ter que somar essa expressão fazendo x igual a 0 e depois somar com o valor de x igual a 1. Então, foi o que eu fiz. Né? Peguei o x igual a 0 e depois o x igual a 1. Então, pessoal, deu o quê? 0 ao quadrado é 0, vezes qualquer coisa vai dar 0 também, então essa primeira parte é 0. 1 ao quadrado, 1, p de x igual a 1, então vai ficar só p de x igual a 1. E quem é p de x igual a 1? É pzinho. Ah, então, o valor esperado de x ao quadrado é pzinho, certo? Então, ó, aqui, esse valor esperado aqui vai ser igual a pzinho, tá? Então, ó, a variância de x ficou sendo igual a pzinho menos pzinho ao quadrado. Se eu colocar o pzinho em evidência agora, porque o pzinho aparece nos dois termos, então vai ficar pzinho vezes 1 menos pzinho. Que é a fórmula da variância de x que a gente tinha postulado aqui em cima. Tudo bem? Então, ó, isso é exatamente como está aqui no slide. Né? Então, a gente já descobriu que, no caso da Bernoulli, a variância de x é p vezes 1 menos p. Então, aqui a gente já pode colocar p vezes 1 menos p. Alguma dúvida nessa conta? Vou descer aqui um pouco para vocês poderem visualizar. Não? Dá para entender. Tá, beleza. Bom, pessoal, a gente fez, então, no caso da Bernoulli. Né? Nos outros casos, eu não vou fazer com vocês, tá? Porque os outros casos são um pouco mais difíceis, o da binomial e o da Poisson. Então, eu já vou colocar para vocês a expressão direta, tá? Então, aqui, ó, na Bernoulli, a gente já tinha visto que o valor esperado da Bernoulli era P, a gente acabou de ver que a variância é P vezes 1 menos P. No caso da binomial, a gente tinha visto, né, de forma intuitiva que o valor esperado de x tinha que ser n vezes P. A variância vai ser parecida com a variância da Bernoulli. Né? A da Bernoulli é P vezes 1 menos P. A da binomial é N vezes P vezes 1 menos P, tá? Então tem esse Nzinho aqui. E no caso da Poisson, que é um caso bem curioso, né? Porque a média da Poisson, ou o valor esperado da Poisson, é lambda. E a variância da Poisson também é lambda. A variância e o valor esperado da Poisson são o mesmo valor, tá? Então, quanto maior o valor esperado na Poisson, maior é a variância que eu espero para aquela variável aleatória, tá?
Então, esses últimos aqui eu tive que dar para vocês sem mostrar, né, da onde que vem a expressão, tá? Mas é porque o cálculo é um pouco complicado. Acho que não vale a pena a gente fazer aqui com detalhes, porque senão toma muito tempo, tá? Mas a lição que a gente tira disso tudo é que, né, da mesma forma que acontecia para o valor esperado, para a variância, cada distribuição de probabilidade vai ter uma fórmula própria para calcular a variância. Para a binomial, essa fórmula é n vezes P menos P. Para Poisson, a fórmula é lambda. Para Bernoulli, é P vezes 1 menos P. Tá? E aí existem vários outros modelos discretos que a gente não vê aqui no curso, e cada um deles vai ter a sua própria expressão para a variância e a sua própria expressão para o valor esperado. Tá? Então, bom, a gente tem essas informações, né, já catalogadas aqui, né, com respeito à variância e o valor esperado de cada variável aleatória. Bom, e aí agora, pessoal, a gente vai comentar um pouco sobre outras medidas de dispersão, outras formas de medir a dispersão que acabam derivando da variância, né? Acabam dependendo aí da variância, mas eles vão corrigir alguns probleminhas que a gente vai identificar agora, tá? Então, a segunda forma da gente medir variância, da gente medir variabilidade, é através do desvio padrão. Tá? Bom, e como é que eu defino o desvio padrão? O desvio padrão, a gente chama, a notação para ele é dp, né? Então, dp de x é desvio padrão de x. Bom, o desvio padrão é tomado pela raiz, ele é definido como a raiz da variância. Então, para eu calcular o desvio padrão, primeiro eu calculo a variância e depois tiro a raiz quadrada. Tá? Bom, por que isso? Né? Porque você define uma segunda medida de variabilidade tomando a raiz quadrada da variância. Bom, vamos ver aqui. Né? Se a gente olhar para a definição da variância de x, né, a gente pode olhar até para essa fórmula daqui. Né? Vamos olhar para aqui. A variância de x é definida como E de x ao quadrado menos o valor esperado de x elevado ao quadrado. Vamos supor que x represente, sei lá, peso, tá? A variável aleatória x pode ser o peso de um recém-nascido, né? O peso de uma criança logo após o seu nascimento, né? Quando uma criança nasce, o médico vai lá e pesa a criança para saber, né, se ela está com sobrepeso, se ela nasceu com subpeso, né? Ou se nasceu com peso numa faixa de peso considerada normal. Então, vamos supor que esse x esteja medido em gramas, digamos, tá? Ele represente um peso e que a sua unidade de medida seja gramas. Qual é a unidade de medida da variância de x? Vamos ver pela fórmula. Bom, a fórmula da variância de x, ela vai pegar o x, vai elevar ao quadrado, então aqui dentro a unidade de medida é grama ao quadrado. Então eu estou com um valor esperado de uma variável aleatória cuja unidade de medida é grama ao quadrado. Desse lado daqui, eu tenho o valor esperado de x, como x está medido em grama, o seu valor esperado vai estar em gramas também. Né? Se eu meço o peso do bebê em gramas, se eu estiver falando do valor esperado, né, daquela variável aleatória, esse valor esperado fica em gramas também. Agora, quando eu elevo ao quadrado, isso aqui fica sendo grama ao quadrado também. Essa segunda parte toda aqui fica sendo grama ao quadrado. Então, grama ao quadrado menos grama ao quadrado, a unidade de medida da variância está em grama ao quadrado. Tá? Ou seja, a unidade de medida da variância sempre é o quadrado da unidade de medida da variável aleatória. Bom, e aí tem esse inconveniente, né, pessoal? Você fica com uma unidade de medida cuja interpretação não é mais tão clara. Né? Como eu interpreto o grama ao quadrado? É estranho, né? Em geral, né, é melhor eu trabalhar na mesma unidade de medida em que eu comecei.
Se x estava medido em gramas, eu gostaria de ter uma medida de dispersão que me retornasse uma unidade com a unidade medida em grama também, né? E aí, pessoal, para isso, a gente pode tirar a raiz quadrada, né? Porque se a gente define um desvio padrão de x como a raiz quadrada da variância de x, a unidade medida volta a ser em gramas, né? Aqui, o x está em gramas. Essa variância de x, a gente já viu que está em gramas ao quadrado. Quando eu tiro a raiz, né, o que está do lado direito passa a ser medido em gramas. Tá? Então, pessoal, o desvio padrão tem essa vantagem. Ele é mais fácil de interpretar porque a unidade medida dele é a mesma da unidade medida original. Tá? É a mesma da unidade da variável aleatória x. Né? E no caso da variância, essa unidade é o quadrado da unidade medida de x. Tudo bem, pessoal? Deu para entender esse ponto? Tá? Então, em geral, né, eu prefiro medir, se eu tiver que escolher entre medir o desvio, a variabilidade pela variância ou pelo desvio padrão, a gente na estatística prefere medir pelo desvio padrão, tá? Por conta dessa questão aí da unidade. Professor, Oi. a variância mesmo, a gente não pode usar o valor da variância como número absoluto para dizer assim, então pode ser para mais ou para menos esse valor. Tem que ser o desvio padrão, né? Porque senão vai estar em unidades diferentes. Tipo assim, nesse exemplo que você deu, qual é a probabilidade de uma criança nascer com tal peso? Vai ser de tanto, só que aí com o desvio padrão vai ser tanto, só que, sei lá, 200 gramas para mais ou 200 gramas para menos. Entendi a sua pergunta. Como eu posso explicar? Esse conceito existe, tá? De você somar ou subtrair o desvio padrão num certo sentido, mas ele vai ser usado um pouco mais lá para frente, tá? Em geral, é porque tem duas formas de você considerar, né? Em geral, isso costuma aparecer, e talvez você esteja falando de desvio padrão pensando no conceito de margem de erro, por exemplo, né, que é onde a gente vê muito isso acontecer, certo? Agora que é ano de eleição, né, e começar a sair as pesquisas, as pessoas vão começar a falar, né, a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, né, ou para mais ou para menos, enfim, varia um pouquinho a forma com que eles informam isso, né? Isso está relacionado ao conceito de intervalo de confiança, né, ou IC. Esse intervalo de confiança, ele é obtido com uma medida pontual, então, no caso, né, da pesquisa de opinião, a gente vai ter o P-chapéu, que é uma proporção, né, estimada, e essa proporção, ela está, em geral, ela está a mais ou menos, não vou botar os 2 pontos percentuais, né, mais ou menos a margem de erro, né, o ME. E essa margem de erro, a gente consegue colocar a margem de erro que a gente quiser. Só que se a gente quiser uma margem de erro muito pequena, que as pesquisas em geral usam 2% ou 1%, né, para controlar isso, eles precisam mexer no N, que é o tamanho da amostra. Né? Esse N aqui é o tamanho da amostra coletada para fazer essas medições. Mas aí não é o desvio padrão exatamente, é a margem de erro. Tá? Um outro contexto, então é uma outra coisa, mas a gente vai estudar isso mais lá quando tiver mais na segunda metade do curso, mais para o final a gente vai falar sobre margem de erro. Um outro contexto onde você talvez tenha visto, mas falando explicitamente de desvio padrão, é quando você faz intervalos de confiança para a média. Então, um intervalo de confiança, em alguns casos, né, pode ser medido para μ, onde esse μ é o valor esperado de x. Em alguns casos, o intervalo de confiança ele tem a forma E de x
mais ou menos, aí vai depender aqui, é porque eu não tenho muito bem o ferramental, mas tudo bem. 2 vezes o desvio padrão, não de x, né, mas para falar assim, né, de x barra. Então, acaba entrando aqui, né, um desvio padrão, tá? Ele acaba aparecendo. Mas esse desvio padrão é de x barra, então é uma outra coisa. Então, isso está relacionado a intervalo de confiança, é onde eu acho que talvez, não sei, tenha aparecido, às vezes você tem alguns artigos, né, mais aplicados que informam essas medidas, né? Eles informam a medida pontual, informam o desvio padrão. E aí, em alguns casos, a pessoa vai interpretar com que, tá, então, com alta probabilidade, eu devo observar valores para aquela variável aleatória que estejam a 2 desvios padrões da medida que eu obtive. Mas aí tem algumas suposições ali por trás, né, que a gente vai ver um pouco mais lá na frente, tá? Mas, em geral, né, esse desvio padrão, ele é utilizado, né, de forma mais direta dentro no conceito de intervalo de confiança para você definir aonde estão as suas medições, tá? Mas agora a gente não vai usar com esse sentido. A gente vai usar o conceito de desvio padrão mais para poder comparar mesmo quais variáveis têm mais variabilidade ou menos variabilidade. E a gente vai retornar nesse ponto, né, da incerteza de estar tantos pontos acima ou abaixo quando a gente falar de intervalo de confiança. Tudo bem? Entendi. Obrigado. De nada. Não vou apagar aqui. Bom, vamos lá. E aí vai existir, né, uma terceira forma de calcular dispersão, né, de medir dispersão. A primeira foi pela variância, a segunda pelo desvio padrão, e existe uma terceira que é pelo coeficiente de variação. E aí acabou, né? Tem outras formas ainda, mas essas 3 já são suficientes aí para os nossos propósitos aqui no curso, tá? Bom, e o coeficiente de variação, ele é o que a gente prefere utilizar, né, para fazer comparação de dispersões. Então, vamos ver um problema que ainda persiste, né, mesmo no caso do desvio padrão. Então, a gente tem o seguinte: se o desvio padrão de x é maior que o de y, a gente não pode automaticamente dizer que x tem maior variabilidade que y, né? Ao contrário do que eu tinha escrito anteriormente. Por quê? Isso só vai funcionar, pessoal, sob certas hipóteses, tá? A gente só vai poder dizer, comparando os desvios padrões, que x tem maior variabilidade do que y em alguns casos, né? Bom, notadamente se o valor esperado for o mesmo, né, de x ou de y. E a gente vai ver aqui um exemplo para entender, né, qual é o problema que a gente pode acarretar a gente fazer esse tipo de afirmação, né? Que se o desvio padrão de uma variável é maior que o desvio padrão da outra, automaticamente eu posso concluir que a primeira variável tem mais variabilidade do que a segunda. Aí, para corrigir isso, a gente usa o coeficiente de variação, que é definido como o desvio padrão da variável aleatória dividido pelo seu valor esperado. Ou seja, o coeficiente de variação é o desvio padrão, né, com respeito à sua média, né? Então, é uma medida comparada do desvio padrão sobre o valor esperado. Ou seja, quantas vezes o desvio padrão, né, é maior do que o valor esperado. Então, se o valor esperado for 100 e o desvio padrão for 200, o coeficiente de variação vai dar 2. Isso quer dizer que o desvio padrão é 2 vezes maior do que a média, né? Se o desvio padrão for, sei lá, 500,
Então, é porque eu vou calcular essa razão aqui, essa razão vai dar 5, isso quer dizer que o desvio padrão é 5 vezes maior que o valor esperado. Tá? Então, o coeficiente de variação é uma medida de variabilidade, mas é uma medida de variabilidade que leva em conta o valor esperado de x. Tá? Ou seja, ele leva em conta a ordem de grandeza daquela variável aleatória. Bom, vamos ver um exemplo, né? É um exemplo um tanto bobo, tá, pessoal? Mas é só para dar uma ideia dessa questão de comparar variabilidade com desvio padrão ou comparar com coeficiente de variação. Então, a gente tem, se x representa a pressão arterial, tá, digamos, né? E aí a pressão arterial da pessoa, né, a cada vez que você vai medir, a tendência é que dê um valor diferente, né? E isso depende, né, de pessoa para pessoa, mas também depende, sei lá, às vezes você está com, sei lá, depende de outras circunstâncias, né, que podem alterar a sua pressão. Às vezes a pessoa está com pressão baixa, às vezes a pessoa está com pressão alta, por conta de fatores externos. Então a gente pode considerar essa medida da pressão arterial como, a princípio, né, como uma medida aleatória, que ela depende de certas condições que a gente não consegue controlar. Então, vamos supor aqui, né, que essa pressão arterial, a gente vai postular para ela um valor esperado de 12. Tá? Aí eu não sei muito bem a unidade de medida, mas eu estou pensando aqui no caso, né, da pressão usual, daquela 12 por 8. Né? Aí eu já não sei muito bem. Eu acho que 12 é diastólica e 8 é sistólica. Não sei, posso estar viajando. Ou ao contrário. Ou talvez não seja nenhuma dessas coisas mesmo. Estou pensando em um desses valores, o que tipicamente é igual a 12. Tá? E aí vamos supor um desvio padrão, né, de 2 unidades, tá? Para essa pressão arterial. Agora, né? Então vamos pensar numa segunda variável aleatória. A variável aleatória é y. E são variáveis que não têm muita relação, não têm nenhuma relação, né, uma com a outra. Mas vamos pensar que y representa o preço do lote de 100 ações. Tá? Então, são coisas totalmente diferentes, né, de uma empresa. E aí vamos pensar que esse lote de 100 ações custe, em média, né, R$1.000. Tá? Bom, e aqui de novo, eu estou considerando o preço como aleatório, porque esse preço está flutuando ao longo do dia, ao longo dos diferentes dias, né, de forma aleatória. Então, cada vez que você for lá olhar o preço da ação, vai estar uma coisa diferente, né, porque tem oscilações aleatórias aí de demanda, oferta e blá, blá, blá. E aí vamos supor, né, e aqui é só por questões de comparação, né, um exemplo mais didático, né, que o desvio padrão do preço desse lote de 100 ações seja igual a 2. Tá? Aí que eu não coloquei as unidades de medida, né, mas, enfim, se aqui está em reais, o valor esperado está em reais também, o desvio padrão também está em reais. Tá? Então, vamos supor que o desvio padrão seja de 2. Nota que o desvio padrão de x é o mesmo do desvio padrão de y, certo? Só que aqui, esse desvio padrão, pessoal, ele está sendo colocado com respeito, né, a uma magnitude de 12, né, uma magnitude igual a 12. E aqui, o valor esperado, né, do lote de 100 ações é de 1.000. Existe uma regrinha, né, que a gente vai ver mais lá na frente, que diz o seguinte, né, sob certas condições, né, e essas certas condições quer dizer, se a distribuição de x for aproximadamente normal é o nome de uma distribuição de probabilidade, igual, tipo, Poisson, algo assim. Então, se x é aproximadamente normal, então, né, a probabilidade de que x se distancie da sua média por menos de 2 desvios padrões é bem alta. Então, é bem próxima de 1. Então, assim, se x for uma variável aleatória normal, né, sob certas condições, eu tenho que, com alta probabilidade, o valor de x vai estar a 2 desvios padrões para cima ou 2 desvios padrões para baixo. E a gente vai estudar isso com mais calma mais lá na frente, tá?
Então, se eu aplicar esse conceito para a pressão arterial, eu tenho que, com alta probabilidade, a pressão da pessoa vai variar entre 16 e 8. Então, vai ficar variando aí entre 16 e 8, né? Não toda hora, mas assim, só quer dizer que a probabilidade de variar fora dessa banda de 2 desvios para cima e 2 desvios para baixo é muito pequena. Então, acho que parece razoável. A pessoa tem impressão maior do que 16 é bem pouco provável, menor do que 8 também é bem pouco provável, né? E o mesmo conceito ele pode ser aplicado aqui embaixo. 2 desvios para cima seria que esse lote de 100 ações variaria entre 1004 e 996. Né? E aí, pessoal, intuitivamente, aonde eu tenho a variabilidade maior? No 1 ou no 2? Eu variar de 8 para 16 na pressão, me parece, né, ter variabilidade muito maior do que eu variar de 996 para 1004, no caso das ações. Né? Porque aqui a ordem de grandeza é de 1000. Então, eu variar 2 numa ordem de grandeza de 1000 é muito menos, é muito mais constante do que eu variar 2 numa ordem de grandeza de 12, certo? Então, nesse exemplo, deixa eu fazer aqui. Então, nesse exemplo daqui, o que eu vou ter vai ser o desvio padrão de x é o mesmo do desvio padrão de y, né? Só que, né, eu tenho, né, intuitivamente, eu tenho maior variabilidade em x. Tem maior variabilidade em x do que em y. Tá? Porque esse mesmo desvio está contado sobre 12 ou sobre 1000. Né? Bom, então, se eu fosse comparar só o desvio padrão dos dois, a minha tendência seria dizer que a variabilidade é a mesma. Né? Mas eu preciso levar em conta, né, a ordem de grandeza média daquela variável aleatória. E quando eu levo ela em conta, ou seja, quando eu comparo o desvio padrão com a média, nesse primeiro caso, eu vou ter, né, então, aqui, o desvio padrão de x, ele vai ser definido como, desculpa, o coeficiente de variação de x é definido como desvio padrão tomado em relação à média. Então, no primeiro caso, vai ser 2 sobre 12, né? 2 sobre 12, que vai dar 1 sobre 6. É que eu botei 3, mas está errado, tá? É 1 sobre 6. E aqui, o coeficiente de variação de y é o desvio padrão de y dividido pelo valor esperado de y também. O desvio padrão de y é 2. O valor esperado de y é 1000. Né? Então, esse valor vai ser 1 em 500, que é bem menor. Então, o que acontece? O coeficiente de variação de x deu maior do que o coeficiente de variação de y, certo? Porque o de x deu 1 sobre 6. O de y deu 1 sobre 500. Então, você pega uma parte e divide para 6, uma parte divide para 500, uma parte dividida para 500 vai ser muito menor. Né? Então, faz sentido, né? Corresponde com a nossa intuição. Tá? Porque o desvio padrão do y foi menor, não, do y e do x é a mesma coisa, mas os valores esperados são muito diferentes. Então, uma variação de 2, quando a ordem de magnitude é 12, é muito maior do que uma variação de 2 quando a ordem de magnitude é 1000, por exemplo. Tá? Deu para entender, pessoal, esse conceito? Acho que sim. Bom, então, o que a gente tira, né, de lição com isso é que a gente tem várias formas, né, de calcular dispersão, de medir, né, a dispersão de variáveis aleatórias. Né? E aqui eu mostrei para vocês 3 delas, usando variância, desvio padrão
E coeficiente de variação. Aqui eu deveria arrastar esse 3 um pouco aqui para baixo. Tá? E usando o coeficiente de variação. O mais indicado é o coeficiente de variação. Tá? Tem mais algumas observações, mas eu acho que eu não coloquei aqui, né? Que eu queria chamar a atenção. Qual é a unidade? Bom, a gente já viu a unidade de medida do desvio padrão, a gente já viu a unidade de medida da variância, mas a gente não falou da unidade de medida do coeficiente de variação. Tá? Vou apagar aqui para a gente poder ver isso. Então, ó, vamos supor que x seja medido em gramas, tá? Só para a gente poder fazer a conta. E a gente viu que o desvio padrão também está medido em gramas. E o valor esperado? O valor esperado também, né, se mede na mesma unidade de medida de x, que vai estar em gramas. Como eu estou dividindo no coeficiente de variação grama por grama, ele fica o que a gente chama de adimensional. Então, o coeficiente de variação de uma variável aleatória não tem unidade, é um número solto. 1/6, 1 sobre 500. Tá? Então, não tem unidade medida. Então, esse é um ponto importante aí sobre o coeficiente de variação. Tá? O coeficiente de variação não tem unidade de medida, ele é o que a gente chama de adimensional. Outro ponto importante, né? Às vezes, quando a gente está aprendendo, a gente acaba confundindo, né? No coeficiente de variação, o que vai em cima? É o desvio padrão ou o valor esperado? Às vezes fica essa dúvida, né? Tipo, não consigo... Como é que eu faço para saber o que vai em cima? Se é o desvio padrão ou se é o valor esperado? Uma forma de eu sempre saber que é o desvio padrão que vai no numerador é eu me lembrar que o coeficiente de variação ele mede variação, então ele tem que ser maior quando a variação é maior, certo? Quando a variabilidade da variável aleatória é grande. Então, o desvio padrão ele tem que ser em cima, né? Porque se eu aumento o desvio padrão, eu tenho que aumentar o coeficiente de variação, certo? Se eu colocar o valor esperado em cima e o desvio padrão embaixo, aí vai dar ruim, né? Porque quando eu aumento a variabilidade, eu estou aumentando o desvio padrão, só que eu estou aumentando a quantidade que está embaixo, então isso vai produzir um coeficiente de variação menor. Então eu sei que não pode ser assim, tem que ser o desvio padrão na parte de cima. E quanto maior for o desvio padrão, maior vai ter que ser o coeficiente de variação. Tá? Se eu fizer assim, quanto maior o desvio padrão, menor o coeficiente de variação. Então fica uma medida ao contrário, digamos assim. Tá? Então, eram duas observações aí que eu queria colocar para vocês. Bom, aí eu vou deixar como exercício, pessoal, calcular o coeficiente de variação daquela variável aleatória definida nesse exemplo 1, que é o dos episódios de otite. Tá? Eu não vou fazer aqui com vocês, mas é só para ilustrar. Tá? Então, o que você vai ter é coeficiente de variação, ele é medido como desvio padrão de x sobre o valor esperado de x. Tá? Essa é a definição. E eu tenho que me lembrar que o desvio padrão é raiz quadrada da variância de x sobre E de x, tá? Então, eu tenho que me lembrar disso. A variância a gente já calculou em algum momento, o valor esperado também. Então, é só substituir e aí a gente consegue calcular o CV, tá? Não é tão difícil, mas eu vou colocar como exercício porque é só cálculo direto e a gente já fez essas duas coisas, tá? Bom, eu queria falar, pessoal, sobre algumas propriedades, né, de esperança e da variância, para a gente poder terminar essa parte de valor esperado e variância e falar sobre o último tópico, né, que é a função de distribuição acumulada. Não vou passar aqui rápido por essas propriedades, e a gente vai ver que são bastante intuitivas. Tá? Então, vamos lá. E algumas delas a gente já até viu. Então, bom, vamos fazer o seguinte, né? Eu vou ler para vocês cada uma delas e a gente vai comentar, tá? Então, vamos lá. Vou supor A um valor, né, A pertencente aos reais, um valor constante, é um número, esse Azinho. Tá? Quando eu falo A pertencente aos reais, estou dizendo que eu estou considerando A como sendo um número.
É um valor, ou é 2, ou então é 3, menos 5, algo assim. Então, o valor esperado, isso aqui é uma convenção, tá, pessoal? O valor esperado de constante é ela mesma. O valor esperado do número 2 é 2, porque ele é 2 sempre. Né? Tá? E a variância de um número solto, tipo, a variância do número 2 é zero, porque não tem variabilidade. Aquele número é igual a ele mesmo sempre. Né? Então, enfim, é só uma propriedade. Né? É uma forma de estender o conceito de valor esperado e variância para números. Então, o valor esperado de um número é ele mesmo e a variância do número é zero. Bom, propriedade 2. Se eu estiver trabalhando com x variável aleatória, então vamos supor que x é uma variável aleatória. A gente já viu, né, que a variância de x a gente pode escrever como sendo e de x elevado ao quadrado menos e de x elevado ao quadrado. Então, essa segunda propriedade a gente já viu. A propriedade 3, pessoal, a propriedade 3 a gente já viu também. Ela diz o seguinte, né, se eu considerar números reais A e B, então esse A e B são números, A igual a 2 e B igual a menos 1, por exemplo. Então, a gente já viu, né, o seguinte, a gente já viu que o valor esperado de A vezes X, né, quando esse cara aqui é um número, ele sai do valor esperado. Então, isso aqui vai dar A é de X. Tá? A gente também viu que se a gente pegar uma variável aleatória e somar uma constante, o valor esperado dessa nova variável aleatória é E de X mais B. Mais B. Tá? Por quê? A gente viu que o valor esperado aqui separa, né? A gente poderia até escrever assim. O valor esperado da soma, quando a gente fez aquele exemplo dos peixes, a gente usou esse resultado. O valor esperado da soma é a soma dos valores esperados, né? Então, isso aqui vai dar E de X mais E de B. Mas a gente vê, né, que como B é um número, o valor esperado do número é ele mesmo. Então, fica E de X mais B. Tá? Então, e se a gente juntar essas duas propriedades, a gente pode fazer o seguinte, né? Como é que eu calculo o valor esperado de AX mais B? Bom, o valor esperado de AX mais B vai ser valor esperado, aí eu posso fazer uma separação, né? Aqui eu estou somando, então eu separo como E de AX mais E de B. E de AX, o A vai para o lado de fora, então A E de X, mais E de B, B é um número, então vai dar Bzinho. O valor esperado de um número é ele mesmo. Então, ó, isso mostra que vale a propriedade 3. Valor esperado de AX mais B é A, valor esperado de X mais B, tá? Bom, beleza. Bom, a propriedade 4 é um pouquinho mais geral, né? Agora eu estou fazendo AX mais BY, mas eu consigo usar o mesmo princípio, né? Usando essas mesmas propriedades aqui, S e S. Então, ó, se eu tiver E de AX mais BY, como é que eu posso escrever isso? Eu posso escrever como? Eu posso separar essas duas partes, porque eu estou somando. Isso aqui vai dar E de AX mais E de BY. E aí, essa constante sai, essa constante multiplicativa também sai. Vai dar A vezes E de X mais B vezes E de Y. Tá? Então, ó, isso aqui mostra também a propriedade 4. Mas, tudo acaba decorrendo dessas duas aqui, dessa e dessa. Né, de que o valor esperado de A vezes X é A vezes E de X, e o valor esperado de X mais B é o valor esperado de X mais o B. Aí, pessoal, entra o que eu acho que tem que tomar só um pouquinho de cuidado, né? Quando a gente começa a tentar fazer essas coisas para variância, né? Quando a gente começa a fazer isso para variância,
tem algumas coisas que precisam ser levadas em conta, né? Então, ó, que coisas são essas? Essas duas propriedades aqui, eu vou chamar, só para a gente poder enumerar, né? Eu vou chamar essa propriedade de E1 e essa propriedade de E2. Agora, eu vou tentar achar essas mesmas probabilidades, só que para variância agora. Né? Então, como eu defino a variância de A vezes X? Isso eu vou chamar de V1, essa propriedade V1. Bom, a minha tendência, né, o que eu acharia que eu deveria fazer era pegar essa constante e tirar da variância. Né? Então, ficaria A var de X. Mas não é bem assim, tá, pessoal? Não é bem assim. Tem que tomar um pouco mais de cuidado. Né? Por quê? Bom, eu vou escrever, vou chamar isso aqui de Y, tá? A vezes X, vou chamar de Y. Como é que a gente escreve a variância? A variância é o valor esperado da variável aleatória, que eu estou chamando de Y agora, ao quadrado, né? Menos o valor esperado daquela variável aleatória ao quadrado. Aqui o quadrado tomado do lado de fora. Então, ó, E de Y ao quadrado é o quê? Agora eu vou voltar com as minhas constantes, né? Então, vou voltar com a definição do Y. O Y é A vezes X. A vezes X ao quadrado é A2, X2. Menos E de Y, né? Quem é E de Y? E de Y é E de A vezes X. Elevado ao quadrado. Aí agora eu posso usar a propriedade 1, né? Porque agora eu tenho E de AX aparecendo, né? As duas aparecendo tanto aqui quanto aqui. Então vamos lá. Aqui agora eu tenho variável aleatória e eu tenho constante. Como eu tenho constante multiplicando variável aleatória, essa constante pode sair do valor esperado. Então isso aqui vai dar A2 E de X2. E aqui, desse lado eu vou ter o seguinte. E de A vezes X, bom, esse A é constante multiplicando, sai do valor esperado. Vai dar A E de X. E isso fica elevado ao quadrado. Eu já estou acabando. Então, aqui vai dar A2 E de X ao quadrado, menos quadrado de um produto, né? O quadrado se distribui para os dois. Então, vai ficar A2 E X2. Tá? Aí eu reparo o seguinte, ó. A2 aparece aqui e A2 também aparece aqui. Então, eu posso colocar o A2 em evidência, né? Colocando ele em evidência, vai ficar A2, que multiplica E de X2, menos E de X, ao quadrado. Quando eu olho para cá, pessoal, o que que acontece? O que que é isso, né? Valor esperado de X ao quadrado, menos valor esperado de X com o quadrado do lado de fora. Ora, isso aqui é a variância de X, não é? Tá vendo? E de X ao quadrado menos o E de X com o quadrado do lado de fora é a variância de X. Então, no final, eu cheguei a ao quadrado par de X. Olha só que curioso. Quando eu tiro a constante, né, multiplicativa de dentro da variância, ela sai ao quadrado. Tá vendo? É diferente da propriedade E1. Quando eu vou tirar a constante de dentro de um valor esperado, ela sai ela mesma, né? Sai A, né? Sai a própria constante. Mas quando eu vou fazer isso com a variância, né, a constante sai ao quadrado. Tá? Então, eu preciso tomar cuidado nesse ponto. Tá? A constante acaba saindo ao quadrado de dentro da variância. Tudo bem? Professor, botaram uma coisa aqui no chat, uma pergunta. Mas e o mais B? Não entendi por que some. O mais B? O mais B eu não fiz ainda. Mas eu vou voltar lá para fazer. Deixa eu voltar aqui.
Ah, sim, é verdade, Arthur. O CV não é um sexto. O CV é um sexto, né? Foi aquilo que a gente estava vendo, né, antes. Mas eu já vou voltar para o mais B, tá, pessoal? Aqui, né? Foi esse ponto aqui. É porque eu tinha colocado errado mesmo no slide. Eu devo ter copiado de um outro exemplo e esquecido de mudar. Tá? Mas a gente já vai ver o B, tá? Eu queria só chamar a atenção para o fato de que a constante multiplicativa sai elevada ao quadrado, tá? Eu posso fazer uma conta similar para ver que somar B não vai alterar a variância, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, eu vou fazer o seguinte, vou colocar a variância de... será que eu consigo fazer assim? Consigo. Então, eu vou desmembrar em duas propriedades, né? Porque aqui eu tenho soma e eu tenho produto. Essa parte do produto está justificada, né, pela conta. Agora eu vou fazer a parte da soma. Então, vou escrever assim, ó. Vou calcular quem é a variância de y mais uma constante. Tá? Bom, a variância de y mais uma constante fica sendo o valor esperado disso ao quadrado. Dá mais trabalho, tá? Mas dá para fazer também, né? Pela definição, menos o valor esperado de y mais b elevado ao quadrado. Tá? Então, vamos lá. Aí eu tenho que expandir o quadrado. Lembra daquela forma do binômio? Que é y mais b ao quadrado é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E aqui? Aqui vai ficar o seguinte, né? O valor esperado de y mais b, eu já sei que o valor esperado separa, né? Esse e esse. Então, vai ficar valor esperado de y mais valor esperado de b, elevado ao quadrado. Deixa eu arrastar isso aqui mais para cá, para eu ter mais espaço. Igual. Aí agora, eu vou separar, né? Porque eu já sei que o valor esperado de somas, eu posso separar tudo. Então, vai dar E de y ao quadrado mais E de 2by mais E de b ao quadrado menos... Aqui tem um quadrado, né? Então, eu posso aplicar o binômio de novo. Só que esse binômio está aplicado nessas duas quantidades. Antes de fazer o binômio, eu só vou substituir esse termo. Porque ele é um valor esperado de constante, então ele vira a própria constante, tá vendo? E o quadrado se mantém lá fora. Bom, E de y2 eu vou manter assim. Agora, aqui, né? Isso é constante, então sai do valor esperado, mais 2 vezes b E de y, tá? Mais E de b ao quadrado, tá? Esse E de b ao quadrado também eu posso substituir por b ao quadrado, né? Porque o b é um número. Então, E de b ao quadrado é o próprio b ao quadrado. Menos. Aqui, bom, então agora aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter E de y ao quadrado, né? Porque eu vou expandir agora esse segundo binômio. Então, vai dar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Aí, quando eu for fazer isso, vai dar E y2 mais 2b E de y mais b2 menos. Aí já posso tirar alguns... já posso tirar esse colchete, né? E de y ao quadrado menos 2b E de y menos b ao quadrado, tá? Esse menos, ele vai multiplicar todo mundo. Então, vai multiplicar aqui, vai multiplicar aqui, e vai multiplicar aqui também. Aí, um monte de coisa vai se cortar, tá, pessoal? Então, esse cara vai embora com esse,
esse vai embora com esse aqui. Os únicos dois termos que sobraram foram E de y ao quadrado menos E de y com o quadrado do lado de fora. Tá vendo? Isso aqui é o quê, pessoal? E de y ao quadrado menos E de y com o quadrado do lado de fora. Isso é a variância de y. Certo? Então, olha só que interessante. Né? Então, eu tenho duas propriedades aqui. A primeira foi aquela que eu coloquei lá em cima, e essa aqui é a propriedade V2. Bom, o que ela diz? Que se eu pegar uma variável aleatória e somar uma constante, a variância fica inalterada, tá vendo? A variância de uma variável aleatória mais uma constante fica inalterada. Tá? Por que isso acontece? Porque a variância, ela mede a dispersão com respeito à média. Então, se você pegar todos os valores da variável aleatória e somar com uma constante, só o que você está fazendo é deslocando o gráfico da função de probabilidade de y b unidades para a direita ou para a esquerda. Se b for positivo, você está deslocando para a direita, e se b for negativo, você está deslocando para a esquerda. Então, não muda a variabilidade. Né? Por exemplo, se eu tenho que essa é a minha função de probabilidade de y, digamos, né? Digamos que seja isso aqui. Aqui eu tenho y e aqui eu tenho p de y igual a yzinho. Na verdade, aqui é y. Né? Então, se eu fizer agora uma nova variável aleatória, y mais b, o que eu estou fazendo é somando b em todos esses pontos, né? Então, o que eu vou ter é algo assim. Deixa eu ampliar aqui o gráfico. Então, o meu novo gráfico vai ser o mesmo gráfico antigo, só que deslocado de b unidades para a direita. Tá? Aí aqui, acho que eu posso até fazer assim. Trocar para azul. Então, se eu pego o y e somo b, o que eu estou fazendo é somando b em todas essas barrinhas. Ó, mais b, essa barrinha também vai vir para cá mais b unidades, essa barrinha também vai vir para cá mais b unidades, e assim sucessivamente. Como a variância mede dispersão com respeito à média, a média, né, da função de probabilidade em preto é essa bolinha aqui, e a média para a nova variável y mais b é essa bolinha aqui. Como as duas distribuições têm a mesma dispersão com respeito à média, elas têm a mesma variância, tá bom? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pegar uma variável aleatória e somar uma constante, não altera a sua variância, tá? Agora fez sentido aquele b que estava faltando? É porque eu quebrei ele em duas propriedades. Eu queria fazer primeiro o efeito só multiplicativo. Então, a constante multiplicativa sai ao quadrado. Então, eu não olhei para o b nesse ponto. Tá? E aqui, quando eu somo b, né, na verdade, o que eu estou fazendo eu não altero a variável aleatória. A variância da variável aleatória. A variância continua sendo a mesma. Tá? Agora fez sentido? Sim. Ah, beleza. Bom, e aí, pessoal, para a gente fechar a aula de hoje, né, eu vou só colocar aqui rapidamente o que acontece quando você considera as duas coisas ao mesmo tempo. O que acontece quando você tem var de ax mais b? Então, agora eu estou fazendo as duas coisas. Eu estou primeiro multiplicando x por a e depois estou somando b. Tá? Então, o que vai acontecer? Se eu usar a propriedade V2 e chamar isso aqui de y, isso vai ser a variância de y mais b. Bom, a gente já viu que somar b numa variável aleatória não altera a sua variância. Então, a variância vai ficar var de y, certo? Porque se b é constante, então aqui eu usei a propriedade V2, nessa igualdadezinha aqui. Tá?
Bom, aí agora eu posso escrever de novo. Quem é o y? Bom, o y é ax. Não é isso? Então, quem é a variância de ax? Bom, já aprendemos que a constante sai ao quadrado da variância. Então, aqui, se for uma constante multiplicativa, então vai dar A2 var de x. Tá? Então, fica igualzinho como está aqui a propriedade. É só que eu preciso quebrar, né, em duas partes. Se eu não fizesse, aí a conta ia ficar bem mais complicada, tá bom? Quer dizer, bem mais complicada. Ia ficar um pouco mais complicado, mas eu preferi quebrar em duas porque eu acho que é mais fácil a gente entender a propriedade quando a gente quebra ela em duas do que uma propriedade só, mas que faz as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Bom, pessoal, então é isso. Agora ficou faltando só a propriedade 6, mas como faltam 5 minutos e talvez vocês tenham aula depois direto às 10 para emendar, eu vou deixar para comentar sobre isso na próxima aula, e aí, que é amanhã, né? E aí a gente finaliza a parte de variáveis discretas falando sobre função acumulada, que é o que tem aqui, tá? Então, eu acho que vai ficar assim. A aula de hoje, vou terminar por aí, e eu retomo a partir da propriedade 6, que a gente não comentou, e a gente termina a parte de variável discreta na aula de amanhã. Professor, Oi. Tem só mais uma coisa que colocaram no chat, acho que sobre esse último. Claro. Não entendi por que a AX virou Y. Então, Eduardo, o AX virou Y... assim, o AX ele não virou Y, ele só virou Y porque eu quis. Eu posso chamar, eu só estou mudando o nome, né? Eu estou chamando AX de Y. Tá? Eu acho que é só para ficar claro que eu estou com uma variável aleatória diferente. Eu estou dizendo assim, eu estou chamando a AX de Y, tá? Mas eu não precisava chamar o AX de Y, podia fazer direto, tá? Eu só chamei porque eu achei que ficava mais claro. Então, eu posso considerar tudo isso aqui como sendo uma variável aleatória e usar a propriedade, né, de que uma variável aleatória mais b tem a mesma variância do que a variável aleatória original sem somar b, e já cair direto para cá. Isso é igual a var de ax, e aí é só continuar, né? O a sai ao quadrado, então dá a ao quadrado variância de x, tá? Eu não preciso chamar o ax de y, eu só chamei porque aí vocês podem na cabeça, assim, intuitivamente, esquecer que tem um a multiplicando, caso isso aí gere dúvida, né? Só para ficar aplicado a essa nova variável aleatória. Mas eu não preciso, eu poderia só olhar direto para esse cara aqui como sendo uma variável aleatória sem chamar ele de nada. Tá? Mas eu só chamei de y meio que porque eu fiz mesmo. Tá? Não tem uma razão mais forte do que isso. Mas deu para entender? Voltar. Beleza. Bom, pessoal, então é isso. A gente se fala então amanhã, beleza? Aí, enquanto isso, vão fazendo a lista de exercício, né? O prazo eu acho que é para o dia 10, né? Mas deem uma olhada lá no ar. E a gente se fala então amanhã, pessoal. Até lá. Beleza, professor. Até amanhã. Obrigada. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Bem-vindo de volta do recesso. Muito obrigado. Vocês também. Boas aulas aí. Então...